Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, dando sequência aí nas nossas videoaulas a respeito de controle de processos industriais, vamos continuar aí um estudo, né, dos termos específicos mais usados em controle de processos, tá? Então, vamos continuar aí nossos estudos, né? Nós vimos alguns elementos já, né? Então, nesta apresentação eu vou pontuar para vocês os principais lá que nós vimos na aula anterior e alguns termos novos aí que nós vamos estar adotando aí nas próximas videoaulas também. Então, nós já vimos, né, a respeito da faixa de medida, né, o range, que ele é o conjunto de valores, né, que a nossa variável de processo ela pode assumir. Então, a faixa de medida vai ter um valor mínimo e um valor máximo, então de 0 a 100, por exemplo. Então, essa vai ser a nossa faixa de medida. Tá? Então, esse seria o nosso range. Outro ponto importante, né, que é o span, que ele é a diferença algébrica entre o valor superior e inferior de uma medida de um determinado instrumento. Tá? Outro ponto importante, a variável de processo, que nós vamos chamar de PV, que vamos chamar de Process Variable. Tá? Essa é a variável que nós vamos controlar em um processo. Então, ela que é assim pelo menos no primeiro momento, para nós aqui, vai ser o ponto de partida dos nossos estudos. Então, nós vamos estudar as formas de obter estas variáveis de processo. Então, existe uma infinidade de variáveis, né, que a gente pode estar utilizando aí para coletar dados do processo. Né? Muitos processos nós necessitamos controlar a pressão de algum sistema, quantidade de vazão, nível, temperatura, densidade, condutividade, entre outros, tá? Então, nós temos o termo, né, que nós vamos atribuir ele agora, nós vamos chamar de variável de processo, né? Então, lembrem bem deste nome, né? Lembrem bem desta sigla, pois ela será utilizada aí mais para frente também na parte de fluxogramas, tá bom? Outro ponto importante que nós vamos atuar também é na área da variável manipulada. Vamos chamar de MV, que ela é a grandeza que nós vamos modificar com o intuito de manter a variável de processo em algum ponto desejado. Então, nós vamos ter os pontos ali que nós vamos ter que estar trabalhando para que o nosso processo, né, que as nossas variáveis de processo consigam corrigir o nosso sistema. Então, um deles é a variável manipulada, que seria a saída do nosso circuito. Tá? Outro ponto importante, nós vamos chamar de set point. Então, anotem essas siglas aqui. Para a variável manipulada, que seria a nossa saída de processo, vamos usar o termo MV. Set point, vamos atribuir esse termo SP. Qual é a definição dele? É o valor a ser mantido para a variável de processo. Então, ele é o nosso objetivo. Então, se eu quero, por exemplo, controlar a temperatura de algum processo industrial em 50 graus, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar regular o que nós chamamos de set point, né, o nosso ajuste aqui, em 50, e o nosso sistema, né, se ele estiver configurado de forma adequada, ele vai atuar nas variáveis, aqui na variável manipulada e coletando os dados do processo, para que o nosso sistema chegue ao valor desejado. Tá? Temos também algumas coisas que interferem no nosso processo industrial, né? Então, nós temos aqui, né, esse termo nós chamamos de carga, que é uma perturbação que ela ocorre em decorrência da variação em uma variável secundária, que altera a variável do processo. Por exemplo, né, eu quero controlar a temperatura de um certo produto e a temperatura ambiente ela acaba interferindo nessa leitura. Então, isso nós podemos considerar como perturbação. Tá? Então, isso acaba ocorrendo um pouco, né, em nossos processos industriais e nós precisamos fazer daí o que nós chamamos de compensação, né,
destas perturbações que ocorrem, né? Não só nesse exemplo que foi passado de temperatura, mas em várias outras variáveis, né, que acabam ocorrendo, para que esse valor seja compensado e corrigido. Tá? Então aqui, né, continuando a respeito das perturbações, né, então são alterações, né, que vão ocorrer no nosso processo. Então tem várias aí, né, várias perturbações, e de acordo com a variável que eu estou coletando os dados, eu tenho maior ou menor influência destas perturbações. Tá? Outro ponto importante, né, é o erro, né, também chamado de offset. Então ela vai ser, né, ela é a diferença entre a variável de processo, então entre o que eu estou medindo e o que eu quero. Então esse valor, né, daí ele pode ser positivo ou negativo, vai depender muito do tipo de controle, né, que nós estamos utilizando. Então o objetivo nosso, né, é a gente tentar minimizar o máximo possível, né, esse erro, né, durante as nossas leituras. Tá bom? E aqui nós temos também a exatidão, que nós já havíamos visto, né, então é o maior valor, né, maior ponto, né, que a gente consegue coletar lá da nossa medida, né? Então, quanto mais próximo nós estivermos do nosso objetivo, né, eu posso ter certeza que a minha medida ela está de forma correta, né, exata e precisa. Outro ponto importante, né, nós falamos a respeito da exatidão, agora vamos falar um pouquinho da zona morta. O que seria essa zona morta? Ela é a variação aonde acaba ocorrendo uma troca, né, sem alterar a minha saída. Então, todo instrumento ele tem o que nós chamamos de zona morta. Em inglês, nós chamamos de deadband. O que ocorre? Eu tenho uma faixa de valores, e em uma pequena faixa de valores, né, eu posso ocorrer a alteração, né, desse número. Por exemplo, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Se eu considerar que essa aqui é a minha zona morta, o que acontece? Esse ponto aqui de 0 até 1, ele não vai ter influência na leitura do meu instrumento ou na minha saída, lá na minha atuação, na minha saída. Então, por isso que nós chamamos de zona morta, porque toda essa faixa de valores aqui, ela não vai ser contabilizada na hora do nosso equacionamento. Então, nós vamos considerar daí o nosso range a partir desse ponto aqui. Aí nós temos que corrigir, né, as escalas, tudo. Tá? Então, todo instrumento, né, vale lembrar que ele possui essa zona morta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com ele. Tá? Então, o que é? É a variação máxima que o meu instrumento tem na leitura, onde não ocorre alterações na indicação ou no sinal de saída. Tá? Isso seria a zona morta. Tá bom? E aqui nós temos outros 3 itens aí, né, que nós já vimos um pouquinho aí na videoaula anterior, que é aqui a parte de repetição, né, que é a máxima diferença entre as medidas de um valor variável, a linearidade, que é o ponto onde que nós desejamos, né, todo sinal que a gente conseguir trabalhar ele de forma linear, ele é melhor para o nosso processo, então é interessante nós verificarmos a linearidade do sinal, se ele está variando de forma constante. Tá? E o outro termo importante também é a sensibilidade, né? Vamos chamar de ganho. Então, o que seria? Né? É a medida da resposta do instrumento. Então, o que acontece? Né? Dependendo do sinal que eu estou trabalhando, eu preciso ajustar, né, o ganho do sinal, né, devido a perdas aí no nosso meio, né, nós vamos transmitir esses sinais. Às vezes nós precisamos efetuar alguns ajustes aí, né, para que nós aumentemos ou seja diminuído esse ganho, né, que nós vamos chamar de sensibilidade. Então, pessoal, esses são os termos, né, que nós vamos utilizar bastante aí durante o nosso curso, tá, de controle de processos industriais, e eu espero que vocês, né, deem uma olhadinha aí, né, no material, né, e vamos tirando as dúvidas aí conforme forem necessárias, tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal,
que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!